A maioria das pessoas passa anos dentro da escola, algumas até décadas, mas saem de lá sem saber o básico sobre dinheiro. E por que isso acontece? Foi essa a pergunta que um garoto fez ao próprio pai, um homem altamente educado, com PhD, envolvido com o sistema de ensino. A resposta foi chocante, porque o governo não quer que você aprenda sobre dinheiro. Aquilo ficou martelando na cabeça da criança. Afinal, se vamos para a escola para nos preparar para a vida, como é que justamente a parte mais importante dela, lidar com dinheiro, é deixada de lado? Essa omissão não é por acaso. O sistema educacional, criado em outra época, foi projetado para formar bons empregados. Pessoas que saibam seguir regras, obedecer ordens e manter o sistema funcionando, não para ensinar liberdade financeira ou pensamento crítico sobre riqueza. Ensinar sobre dinheiro significaria empoderar as pessoas, fazer com que pensem por si mesmas, invistam, empreendam, criem. E isso não é interessante para quem controla o sistema. Afinal, se todo mundo soubesse como o dinheiro realmente funciona, será que tantos se contentariam com salários mínimos e dívidas infinitas? Essa simples pergunta, por que não aprendemos sobre dinheiro na escola? É o ponto de partida para uma revolução de mentalidade, porque o verdadeiro aprendizado financeiro começa fora da sala de aula. A resposta do pai ao filho trouxe uma nova camada de entendimento. Quando o garoto insistiu, "Mas a gente não vai para essa escola para aprender a ganhar dinheiro?" O pai foi categórico. "Não, você vai para a escola para conseguir um emprego." Essa resposta gerou um choque. Afinal, se trabalhamos para ganhar dinheiro, por que o dinheiro em si não é ensinado? Foi aí que o pai fez uma distinção que mudaria tudo. O propósito do trabalho não é ganhar dinheiro. E quando o filho, ainda confuso, perguntou quem poderia ensiná-lo sobre isso, o pai indicou outra figura, o pai do melhor amigo, Mike. Por quê? Porque aquele homem era empreendedor. E aí veio a revelação. O empreendedor precisa saber sobre dinheiro. O empregado não, porque o governo e a empresa cuidam dele. Nesse momento, a diferença entre dois mundos começou a se formar. De um lado, o mundo dos empregados, onde se trabalha, recebe-se um salário e espera-se que o sistema cuide de você. Do outro, o mundo dos empreendedores, onde se cria valor, se assume riscos e, principalmente, se entende o dinheiro. O empreendedor não tem um salário garantido. Ele precisa entender fluxo de caixa, investimento, risco, lucro. Ele precisa jogar o jogo do dinheiro, porque se não jogar bem, perde tudo. Essa diferença de perspectiva é profunda. Enquanto um lado busca segurança, o outro busca liberdade. Enquanto um lado é treinado para obedecer, o outro é forçado a aprender, a crescer, a se adaptar. E é nesse contraste que se revela uma verdade incômoda. O sistema ensina a maioria das pessoas a seguir o caminho do emprego, não da independência. Quando o garoto finalmente teve a chance de aprender com o pai do amigo, aquele que seria chamado de pai rico, ele recebeu uma condição inesperada. "Eu nunca vou te pagar." Aquilo pareceu estranho. Como assim não vai me pagar? Afinal, não é assim que o mundo funciona? Você trabalha, recebe, simples. Mas o pai rico explicou: "No momento em que eu te pagar, você vai começar a pensar como um empregado." E essa é a armadilha. Essa frase tem um peso enorme. Ela revela uma verdade que a maioria das pessoas nunca percebe. O salário é uma das maiores armadilhas do sistema. É ele que dá a falsa sensação de segurança. O salário constante mantém você preso, porque quando você começa a depender dele, você para de pensar em alternativas, para de criar, para de inovar. O foco se torna manter o salário, não conquistar liberdade. O pai rico queria quebrar esse padrão logo cedo. Por isso, ele ensinava através da experiência. O garoto limpava o chão, fazia pequenos serviços, observava os negócios acontecerem. Tudo isso sem receber um centavo. Mas ele estava recebendo algo muito mais valioso:
uma nova mentalidade. Ele estava aprendendo a trabalhar não por dinheiro, mas por conhecimento, por visão, por estratégia. Ele estava aprendendo a pensar como um dono, não como um funcionário. Esse ensinamento vai contra tudo que nos é dito desde pequenos, mas é justamente por isso que ele é tão poderoso. Quando você entende que o salário pode ser uma prisão disfarçada de estabilidade, começa a buscar a única coisa que realmente importa: liberdade. O aprendizado com o pai rico não acontecia sentado numa sala de aula. Não envolvia livros, provas ou notas. A grande escola era um jogo de tabuleiro, Monopoly. Pode parecer brincadeira, mas era ali, movendo peças, comprando terrenos e construindo casas, que o garoto estava sendo treinado para entender o dinheiro de verdade. No começo, ele nem percebia. Achava que estavam apenas jogando. Mas, um dia, impaciente, ele perguntou: "Quando é que você vai me ensinar sobre dinheiro?" E o pai rico respondeu com algo que mudou tudo. "O que você acha que estamos fazendo?" Porque ali, naquele tabuleiro, estava o mapa do jogo real da vida financeira. A regra mais poderosa do jogo? 4 casas verdes, um hotel vermelho. Essa frase ficou marcada. Era uma metáfora clara para o mundo real dos investimentos. Primeiro, construa sua base, ativos menores, renda constante, e então transforme isso em algo maior, mais lucrativo, mais valioso. O Monopoly ensinava sobre fluxo de caixa, sobre ativos que colocam dinheiro no bolso e passivos que tiram. Mas o mais importante, ensinava estratégia, ensinava visão. O menino estava aprendendo, sem perceber, a pensar como investidor, a entender que o segredo não é trabalhar para ganhar dinheiro, mas fazer o dinheiro trabalhar para você. Que o sucesso financeiro não vem de sorte, e sim de escolhas conscientes, visão de longo prazo e inteligência emocional diante do risco. O Monopoly não era só um jogo, era um simulador da vida real. E quem aprende a jogar ali, com atenção e intenção, pode vencer o jogo do mundo real também. Enquanto muitas pessoas pensam em pobreza apenas como a falta de dinheiro, o pai rico ensinava algo muito mais profundo. A pobreza começa com uma atitude. E essa atitude, infelizmente, é ensinada e passada de geração em geração, assim como se herda um sobrenome ou um sotaque. O garoto não vinha de uma família miserável, mas seu pai pobre, apesar de toda a formação acadêmica. Tinha uma mentalidade de escassez. Era aquela mentalidade do medo, da limitação, da cautela excessiva. Aquela voz interna que diz: "Isso é muito caro. Eu nunca vou poder pagar por isso." Ou então, "Rico não é gente boa. Eles devem ter feito alguma coisa errada para chegar lá." Esse tipo de pensamento, mesmo quando não falado em voz alta, molda toda a maneira como a pessoa age diante da vida. Pessoas com atitude pobre vivem com medo de errar, buscando segurança, evitando riscos a qualquer custo. E como o próprio pai rico dizia, pessoas que têm medo de errar não crescem nunca, porque o crescimento exige erro, exige fracasso, exige aprender com a queda e levantar mais forte. Na escola, somos ensinados a evitar o erro a todo custo, tirar nota baixa, repetir de ano, falhar numa prova. Mas na vida real, quem mais cresce é quem mais tentou, mais errou e mais aprendeu. A diferença entre rico, pobre e classe média, então, vai além da conta bancária. É sobre o que se ensina dentro de casa, sobre o que se valoriza, segurança ou liberdade, estabilidade ou crescimento, medo ou coragem. A atitude molda o destino. E, muitas vezes, mudar essa atitude é o primeiro e mais difícil passo para mudar de vida. Uma das críticas mais afiadas do pai rico ao sistema tradicional é sobre os professores falsos, aqueles que ensinam o que nunca viveram. Gente que fala sobre economia, mas nunca abriu um negócio, que ensina empreendedorismo sem nunca ter empreendido, que ensina finanças pessoais sem saber lidar com o próprio dinheiro. O garoto ouviu isso na prática quando, durante uma aula, perguntou ao professor:
Eu vou usar isso algum dia na vida? A resposta foi direta. Provavelmente não. Então, por que ensinar? Porque me pagam. Isso revela uma grande falha no modelo educacional atual: a desconexão entre teoria e prática. Na vida real, o pai rico teve outros professores. Não estavam em salas de aula, mas em escritórios, reuniões, telefonemas. Seus verdadeiros mestres eram o contador, o advogado, o banqueiro, o corretor de imóveis, gente que lidava com dinheiro, problemas e soluções todos os dias. Gente que estava no campo de batalha, não apenas comentando o jogo da arquibancada, e se que o contraste ensina uma lição poderosa. Conhecimento real vem da experiência, da prática, da ação. Os melhores professores são aqueles que vivem o que ensinam. Por isso, se você quer aprender sobre dinheiro, negócios, liberdade, procure mentores de verdade. Gente que errou, venceu, perdeu, recomeçou. Gente que está no jogo. A escola pode te dar diplomas, mas são esses mestres da vida que vão te ensinar como jogar e ganhar o jogo do dinheiro. Uma das maiores lições que o pai rico passou ao garoto foi sobre a mentalidade de escassez versus a mentalidade de abundância. Ele falou algo que, à primeira vista, pode soar estranho, mas faz todo o sentido. Os ricos têm medo de ensinar os pobres o que sabem. Eles querem que você fique no lugar onde está, sem saber o que é possível alcançar. E é aí que entra o grande paradoxo. Muitas pessoas, especialmente as mais pobres ou de classe média, não sabem o que é realmente possível quando se trata de dinheiro, riqueza e liberdade. O sistema, a escola, o governo, até os próprios hábitos familiares, foi criado para manter as pessoas dentro de certos limites. Eles não querem que você saiba que é possível criar riqueza, que é possível mudar sua realidade financeira. E quando alguém tenta ensinar isso, há um medo de que isso faça com que as pessoas certas percam o controle. Mas o pai rico não tinha esse medo. Ele sabia que, para alcançar a verdadeira riqueza, você precisa compartilhar o conhecimento. Ao contrário do que muitos pensam, o segredo dos ricos não está em guardar tudo para si, mas em expandir sua rede, criar novas oportunidades e ensinar os outros a alcançar o mesmo sucesso. O medo de perder tudo, de ser ultrapassado, é o que mantém muitos pobres na pobreza. Enquanto isso, os ricos sabem que quanto mais pessoas entendem o jogo, mais oportunidades surgem para todos. Esse pensamento de abundância é crucial. Quando você entende que há recursos suficientes para todos, que há oportunidades em todo lugar, você começa a agir de maneira diferente. Você começa a buscar soluções, a criar seu próprio caminho. E ao fazer isso, você começa a atrair mais riqueza, mais liberdade, mais possibilidades para a sua vida. Pai Rico também ensinava que a verdadeira riqueza não está apenas no dinheiro, mas nos ativos que você possui. A chave para criar riqueza está em adquirir e manter ativos que gerem fluxo de caixa, ou seja, fontes de renda passiva. Esses ativos podem ser imóveis, negócios, investimentos, ou qualquer coisa que continue gerando dinheiro sem que você precise estar diretamente envolvido o tempo todo. A grande diferença entre as pessoas ricas e as pessoas que vivem com dificuldades financeiras está em como elas lidam com o dinheiro. As pessoas ricas entendem que dinheiro não é o objetivo final, mas apenas uma ferramenta. A verdadeira riqueza é construída ao longo do tempo, investindo em coisas que crescem e geram valor. Em contrapartida, muitas pessoas, especialmente as de classe média ou as mais pobres, gastam seu dinheiro com passivos. Coisas que não geram retorno. Isso inclui um carro novo, uma casa maior, roupas de marca. Esses itens podem até parecer uma forma de sucesso, mas, na realidade, eles só drenam recursos, sem oferecer um retorno financeiro. O dinheiro que poderia ser investido em algo que cresce é usado para manter um estilo de vida que, no final das contas, não vai te levar à liberdade financeira. Por isso, a lição do pai rico é clara. Aprenda a fazer o dinheiro trabalhar para você.
ao invés de trabalhar por dinheiro. Isso só acontece quando você começa a entender o que são ativos e passivos e passa a investir nas primeiras e evitar os segundos. E não há segredo para isso, apenas uma mudança de mentalidade. No jogo da vida financeira, uma das maiores barreiras para o sucesso é a falta de coragem de assumir os riscos necessários. O pai rico sempre dizia: "O medo de errar é o que mantém a maioria das pessoas presas na pobreza." E ele estava absolutamente certo. O medo de perder, o medo de falhar, é algo que paralisa muitas pessoas e as impede de dar o passo necessário para alcançar a liberdade financeira. Na realidade, todos os grandes empreendedores, os grandes investidores, os grandes inovadores passaram por falhas. Eles erraram, perderam dinheiro, enfrentaram obstáculos. Mas foi através desses erros que aprenderam o que realmente funciona. A diferença entre os que têm sucesso e os que não têm está em como eles lidam com o fracasso. As pessoas que têm uma mentalidade de escassez veem o erro como algo a ser evitado a todo custo. Elas preferem manter seu status quo, com medo de perder o pouco que já têm. Já as pessoas com mentalidade de abundância, como o pai rico, veem o fracasso como parte do processo, como uma oportunidade de aprendizado. Eles sabem que, para alcançar grandes coisas, é necessário arriscar. E é esse risco calculado, essa coragem de agir mesmo com a possibilidade de falhar, que separa os ricos dos pobres. O medo de perder dinheiro, de errar nos investimentos, de falhar nos negócios, faz com que muitos prefiram viver uma vida medíocre, sem grandes expectativas. Mas os ricos sabem que, sem tomar esses riscos, sem errar, não há crescimento. Eles jogam o jogo do dinheiro com confiança, porque sabem que cada erro é uma lição que os aproxima mais do sucesso. A última grande lição que o pai rico transmitiu foi sobre a importância de encontrar o seu próprio jogo. Cada pessoa tem uma visão única, um talento, uma maneira de enxergar o mundo. O segredo é descobrir qual é o seu jogo financeiro, qual é o caminho que você quer seguir e jogar com todas as suas forças. Muitas pessoas tentam seguir o caminho dos outros. Elas copiam os modelos de negócios, as formas de investimento, as estratégias de riqueza de outras pessoas, esperando que isso funcione para elas também. Mas o que o pai rico ensinava é que não existe uma fórmula única. Cada pessoa deve encontrar sua própria maneira de criar riqueza, baseada nas suas habilidades, paixões e oportunidades. Ele usava o exemplo de esportes. No futebol, as regras são claras, mas cada jogador tem sua maneira de jogar. Alguns são atacantes, outros defensores, outros goleiros. Da mesma forma, no jogo do dinheiro, você tem que entender onde você se encaixa, qual é a sua posição e como jogar com excelência na sua área. Encontrar o seu jogo significa explorar suas próprias forças e buscar aquilo que realmente te motiva. Os ricos não seguem a receita de sucesso de outros. Eles criam a sua própria receita, com base em sua experiência, suas falhas, seus aprendizados e, acima de tudo, em sua visão de futuro. Eles sabem que a verdadeira liberdade financeira vem de jogar o jogo que fazem sentido para eles, e não o que a sociedade espera. Essas lições do pai rico são mais do que simples conselhos financeiros. São princípios que podem transformar sua vida. Se você aplicar esses ensinamentos, vai começar a ver a diferença no seu relacionamento com o dinheiro e nas escolhas que você faz no seu dia a dia. O que realmente importa é entender que a verdadeira liberdade financeira começa com a mudança da sua mentalidade, com a coragem de arriscar, aprender com os erros e buscar sua própria maneira de jogar o jogo. O caminho não é fácil, mas com o conhecimento e as decisões certas, ele pode ser muito mais acessível do que você imagina. Se você gostou desse conteúdo e quer aprender mais sobre como mudar sua vida financeira, não esquece de se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhum vídeo com dicas valiosas para transformar sua mentalidade, suas finanças e sua vida.